Não dê ouvidos às escrituras, ouça o seu coração. Essa é a única escritura que eu prescrevo. Ouça com muita atenção, com muita consciência, e você nunca errará. E ouvindo seu coração, você começará a seguir na direção certa, sem mesmo pensar no que é certo ou errado. Toda a arte para a nova humanidade consistirá no segredo de ouvir o coração conscientemente, com espírito alerta e atento, e segui-lo onde quer que ele o leve. Sim, algumas vezes ele o deixará frente a frente com alguns perigos, mas lembre-se, esses perigos são necessários para que você amadureça. Outras vezes ele fará se extraviar, mas lembre-se mais uma vez, errar o caminho faz parte do crescimento. Muitas vezes você cairá, torne a levantar-se, porque é assim que se reúnem forças, caindo e levantando-se novamente. É assim que se fica integrado. Mas não siga regras impostas pelo mundo exterior. Nenhuma regra imposta pode estar certa, pois as regras são inventadas por pessoas que querem controlar você. Sim, existiram também pessoas muito iluminadas neste mundo. Buda, Jesus, Krishna, Maomé. Elas não transmitiram regras ao mundo, transmitiram amor. Mas, a certa altura, os discípulos se reuniram e começaram a fazer códigos de conduta. Depois que o mestre se foi, que a luz se foi, e eles ficaram na completa escuridão, começaram a tatear às cegas em busca de certas regras que pudessem seguir, porque a luz na qual eles poderiam enxergar já não estava mais ali. A partir de então, teriam que depender de regras. O que Jesus fez era o sussurro do seu próprio coração. E o que os cristãos continuam fazendo não é o sussurro do coração deles, é pura imitação. E no momento em que imita, você insulta a sua humanidade, insulta seu Deus. Nunca imite, seja sempre original. Não vire uma cópia em papel carbono. Mas é isso que está acontecendo no mundo todo. Cópias e cópias em papel carbono. A vida é realmente uma dança se você for original. E seu destino é ser original. Basta olhar como Krishna é diferente de Buda. Se Krishna tivesse seguido Buda, teríamos ficado sem um dos homens mais belos desta terra. Ou, se Buda tivesse seguido Krishna, ele não teria passado de um sujeito qualquer. Imagine só Buda tocando flauta. Ele teria perturbado o sono de muita gente, não era tocador de flauta. Imagine só Buda dançando. Pareceria tão ridículo, simplesmente absurdo. Esse é o mesmo caso de Krishna, sentado sob uma árvore sem uma flauta, sem uma coroa de penas de pavão, sem belos trajes, só sentado como um mendigo sob uma árvore, de olhos fechados, sem ninguém dançando em torno dele, nenhuma dança, nenhuma música. Krishna pareceria tão pobre, tão miserável. Buda é Buda, Krishna é Krishna e você é você. E você não é de maneira nenhuma menos do que ninguém. Respeite-se, respeite sua voz interior e siga. E lembre-se, não estou garantindo a você que essa voz sempre o levará ao lugar certo. Muitas vezes ela o levará ao lugar errado, pois para encontrar a porta certa é preciso bater primeiro em muitas portas erradas. É assim que as coisas são. Se você topar de repente com a porta certa, não será capaz de reconhecer que ela é a certa. Portanto,
Lembre-se de que no final das contas, nenhum esforço é jamais desperdiçado. Todos os esforços contribuem para o apogeu do seu crescimento. Portanto, não hesite. Não fique tão preocupado quando cometer um erro. Isso é um problema. Ensinam as pessoas a nunca fazer nada errado e então elas hesitam. Ficam tão receosas, tão apavoradas com a possibilidade de fazer alguma coisa errada que ficam empacadas. Não conseguem sair do lugar. Alguma coisa pode dar errado, então ficam como pedras, perdem todos os movimentos. Cometa tantos erros quanto possível. Lembre-se apenas de não cometer o mesmo erro 2 vezes e você estará crescendo. Faz parte da sua liberdade extraviar-se, faz parte da sua dignidade até ir contra Deus. E às vezes é belíssimo ir contra Deus. É assim que você começa a ter pulso. O contrário existe aos milhões, pessoas sem pulso. Esqueça tudo que lhe disseram. Isto é certo e isto é errado. A vida não é tão rígida. Uma coisa que é certa hoje pode ser errada amanhã. Uma coisa que é errada neste momento pode ser certa no momento seguinte. A vida não pode ser compartimentada. Não é tão fácil rotulá-la. Isto é certo, isto é errado. A vida não é uma farmácia onde todo frasco tem um rótulo e você sabe o que é o que. A vida é um mistério. No momento, uma coisa cai bem e então é certo. Em outro, tantas águas já rolaram no Ganges que ela deixa de cair bem e passa a ser errada. Qual a minha definição de certo? Aquilo que está em harmonia com a existência é certo, e aquilo que não está em harmonia com a existência é errado. Você terá que estar sempre muito alerta, pois isso tem que ser decidido a todo instante. Você não pode depender de respostas prontas acerca do que é certo ou errado. Só pessoas burras dependem de respostas prontas, porque assim não precisam ser inteligentes. Não é preciso. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Pode guardar a lista de cabeça. Ela não é muito grande. Os 10 mandamentos, tão simples. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas a vida muda continuamente. Se Moisés voltasse, não sei se ele transmitiria a vocês os mesmos 10 mandamentos. Ele não poderia. Depois de 3.000 anos, como poderia transmitir os mesmos mandamentos? Teria que inventar alguma coisa nova. Mas eu entendo a coisa da seguinte forma: independente dos mandamentos que são transmitidos, eles criam dificuldades para as pessoas, porque no momento em que são transmitidos, já estão desatualizados. A vida muda muito rápido, é um dinamismo, não é estática. Não é um lago de águas estagnadas, é um Ganges, flui o tempo todo. Não é a mesma por 2 momentos consecutivos. Por isso, uma coisa pode estar certa hoje e estar errada amanhã. Então, o que fazer? A única coisa possível é tornar as pessoas tão conscientes que elas mesmas possam decidir como agir diante de uma vida que está continuamente em mudança. Uma história zen. Havia 2 templos rivais. Os 2 mestres, com certeza só eles mesmos se denominavam mestres, deveriam ser padres, na verdade. Eles eram tão contrários um ao outro que disseram aos seguidores que nunca olhassem para o templo rival. Cada um dos sacerdotes tinha um garoto para servi-lo. Ia buscar as coisas, mandar recados. O sacerdote do primeiro templo disse ao seu servo adolescente: nunca fale com o garoto do outro templo. Aquela gente é perigosa. Mas garotos são garotos. Um dia eles se encontraram na estrada e o menino do primeiro templo perguntou ao outro: aonde você está indo? Aonde quer que o vento me leve, respondeu o outro.
Esse menino era obrigado a ficar ouvindo grandes conceitos zen no templo. Ele disse: aonde quer que o vento me leve. Uma sentença e tanta, puro tal. Mas o outro garoto ficou muito embaraçado, ofendido e não conseguiu pensar numa resposta para dar a ele. Frustrado, com raiva e também se sentindo culpado. Meu mestre me disse para não falar com essa gente. Essas pessoas são realmente perigosas. Mas que tipo de resposta é essa? Ele me humilhou. O menino foi até o mestre e disse o que tinha acontecido. Sinto muito por ter falado com ele. O senhor estava certo. Aquelas pessoas são estranhas. Que tipo de resposta foi aquela? Perguntei a ele aonde você está indo. Uma pergunta simples, formal. Eu sabia que ele estava indo ao mercado, assim como eu. Mas ele disse: aonde quer que o vento me leve. Eu avisei você, disse o mestre, mas você não me ouviu. Agora olhe, amanhã esteja no mesmo lugar novamente. Quando ele vier, pergunte-lhe aonde você está indo. E ele lhe dirá: aonde quer que o vento me leve. Então seja também um pouco mais filosófico. Diga: quer dizer que você não tem pernas, então? Porque a alma não tem corpo e o vento não pode levar a alma a lugar nenhum. O que acha disso? O menino queria estar absolutamente pronto. A noite toda ele repetiu a resposta vezes sem conta. E na manhã seguinte, de manhã bem cedo, ele foi até lá, ficou no lugar certo e, no momento exato, o outro menino apareceu. Ele estava muito feliz, pois agora ia lhe mostrar o que era filosofia de verdade. Então perguntou: aonde você está indo? E ficou esperando. Mas o garoto disse: vou buscar verduras no mercado. Agora, o que fazer com a filosofia que tinha aprendido? A vida é assim, você não pode se preparar para ela, não pode ficar pronto para ela. Essa é a beleza da vida, sua maravilha, que sempre pega você desprevenido. Sempre é uma surpresa. Se você tem olhos, verá que cada momento é uma surpresa e nenhuma resposta pronta jamais se aplica a ela.